Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui para mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026 e agora com o Dr. Stefano Bacardi, de Mato Grosso do Sul. Qual que é a cidade lá, doutor? Campo Grande. Campo Grande, é da Isso, capital, então. capital, é. Muito bem, muito bem. Como tá lá o tempo? Calor? Lá o tempo, à noite é friozinho e de dia é calor. Gostoso, né? É, Um ambiente assim, né? Resfria bem durante o dia É e bom em para junho dormir, fica né? frio. É Exatamente. verdade. E o que tem achado do Congresso, doutor? Muito bom, muitas novidades aí que acho que o mais interessante é que o Congresso ele traz novidades e artigos bem recentes que ainda não foram colocados nos grandes guidelines. Então a gente já Entendi. consegue Vocês já se usar. antecipam, né? Exatamente, porque até colocar num guideline ou então numa sociedade realmente definir ele demora muito tempo. Então É a gente já consegue verdade. antecipadamente começar a colocar em prática e baseado em ciência. Então, E no caso aqui eu percebi que foi falado muito sobre o NAD, o implante de NAD. Você já utiliza esse tipo de implante no seu consultório? sim, eu utilizo com bastante frequência. O NAD, na verdade, assim, muitas pessoas utilizam o NAD, né, na verdade, o NAD, na verdade, é uma coenzima que ela ajuda muito na questão de energia, vitalidade e concentração. Por exemplo, a gente vê que nesse estilo de vida hoje em dia, muitas pessoas vivem para trabalhar, trabalham para viver, chega em casa, acorda cansado, dorme mal, chega em casa depois do almoço, tem que tirar aquele cochilo. Aí de tardezinha chega do trabalho sem vontade para fazer nada, esgotado, cansado, sem vontade, inclusive, de fazer atividade física. Então, isso claramente é uma falta, está faltando ali um combustível para abastecer toda essa demanda energética. Sim. E isso não é só devido a um trabalho extenuante ou a uma rotina extenuante. Isso é falta de uma coenzima que foi descoberta recentemente, chamada de NAD. O NAD, ele ajuda muito a recuperar essa vitalidade, essa energia. É uma sigla, o NAD, doutor? NAD. NAD. E aí, isso muda o jogo, transforma a vida Sim. do paciente, ele recupera toda essa vitalidade e energia. É como se eu pegasse um paciente 40 a mais e jogasse a vitalidade de uma pessoa para 18 anos de novo. Olha Então só. eu É um utilizo muito. rejuvenescimento. Tanto é que muitos pesquisadores chamam essa molécula de anti-aging, até. Porque realmente tem esse. Então eu uso muito no consultório e eu vejo o resultado assim, em 2 meses, o paciente ele já fala: putz, melhorei muito o meu desempenho, minha energia, minha concentração, estou mais animado. Então eu uso Entendi. bastante em forma de implante. Interessante. E alguns usam a Vivance para se manter acordado, inclusive até anfetaminas. O que é indicado isso, doutor? O que você acha Então, sobre essa prática? o que eu tenho visto sobre isso, né? Eu tenho alguns pacientes que usam Venvance e junto ainda com café para poder ficar acordado durante o dia. E nesses pacientes, depois eu vejo que depois que a gente consegue fazer o implante de NAD, que também dá, além da questão de energia e disposição, o NAD também dá foco e concentração, que é o que o café e o Venvance também faz. E aí eu vejo que muitos, depois do implante de NAD, acabam até deixando de usar o Venvance. E eles se mantêm estáveis e como se estivesse usando ainda o Venvance. Então, ele consegue sim fazer essa substituição porque ele libera dopamina e serotonina no sistema nervoso central. Então ele aumenta a concentração a partir disso. E com um poder muito mais positivo em relação ao Venvance, porque ele é seguro, é bem tolerado, não tem efeito colateral nenhum e não causa dependência, igual as anfetaminas, né?
Então, eu utilizo bastante para esse fim e eu tenho visto que os pacientes deixam de usar o Venvance. Entendi. E qual a relação, doutor, do emagrecimento para o uso da terapia hormonal? É importante fazer essa conjunção aí para melhor performance? Faz total diferença a reposição hormonal durante o processo de emagrecimento. Tanto é que se as pessoas fizessem o emagrecimento com acompanhamento médico, não existiria o mito da face de Ozempic, não perderiam massa muscular, perderiam mais gordura, conseguiriam Sim. emagrecer com muito mais facilidade. Por exemplo, uma mulher na menopausa, ela perde 30% menos peso se ela não faz a reposição hormonal. O homem, quando ele é muito obeso, a testosterona está lá embaixo. Então, a reposição hormonal ela é um pilar essencial para o emagrecimento. E o destaque do congresso, ele vem muito, eu achei muito interessante a questão da oxandrolona. Ela vem como um hormônio-chave para o emagrecimento, porque ela atua exatamente na manutenção da massa magra, ela tem um efeito lipolítico intenso, então perde muita gordura, com pouquíssimo efeito colateral, e ela é muito segura. Então, isso é uma das novidades que o congresso trouxe, o uso da oxandrolona para esse tipo de paciente. Interessante. E quando se fala em hormônio, muitos vêm em mente sobre o uso de testosterona, que muitos pensam que é só para homem, né? No caso de uso para mulher é um pouco controverso, mas o que você diz sobre as mulheres utilizar o testosterona ou vocês médicos indicarem? Então, esse daí é um tema bem controverso mesmo, porque existe duas vertentes dentro da medicina. Uma que condena totalmente o uso da testosterona e a outra vertente que diz que testosterona trata tudo, inclusive desde depressão, pedra no rim, até insuficiência cardíaca. Então, eu trabalho no equilíbrio. A testosterona, ela é o hormônio mais abundante no corpo feminino, por incrível que pareça. Ele não é o mais importante, porque o mais importante é o estradiol, mas ela é sim o mais abundante. Então, por volta dos 35 anos, começa a haver uma queda de testosterona. É o primeiro hormônio na mulher que começa a cair. E por volta dos 40 anos, ela já começa a ter sintomas de falta de testosterona. Aí depois vem a queda da progesterona. E aí, lá por volta dos 50 anos, perto da menopausa, que vem a queda do estrogênio. Então, mulheres 40 a mais com sintomas de insuficiência androgênica, que é a baixa de testosterona, eu costumo fazer já o tratamento quando elas vêm com esses sintomas. E o tratamento ali, a reposição, através de implante ou gel, em doses fisiológicas. Entendi. Então, eu utilizo e eu vejo bons resultados, porque muitos estudos até trazem a testosterona como um hormônio do bem-estar. Então, eu vejo que a mulher melhora, e não é só questão sexual, não é só sintoma sexual. Ela melhora o bem-estar, o humor, a disposição, a vontade de fazer as coisas. Então, a testosterona, inclusive a testosterona, alguns estudos demonstram que diminui a incidência de câncer de mama e a gravidade de câncer de mama, e isso veio de uma forma disruptiva. Então, eu acho até que não fazer a reposição de testosterona em mulheres 40 a mais com sintomas seria até uma negligência. Olha só, que seriedade, hein? Por isso que é importante buscar conhecimento, né? O profissional buscar exatamente o que você está fazendo, né? É uma larga viagem, podia estar no É, final de semana com a sua família, pois podia estar é. bem lá em Campo Grande, mas não, vou para São Paulo, vou buscar conhecimento. É. Desse congresso, o que mais te chamou a atenção, doutor, que você gostaria de dar destacando? Bom, eu gostei também muito da primeira palestra do congresso, do Abraham Morgenthaler, que veio lá dos Estados Unidos para palestrar sobre testosterona e próstata, que veio desmistificar aí que testosterona causa câncer de próstata, que testosterona ela piora o câncer de próstata. Então, pelos dados que ele mostrou para gente e pela prática clínica dele, ele já usou testosterona e usa testosterona em reposição nos homens que têm câncer, câncer mais agressivo, já usou em câncer com metástase. Então, ele mostrou claramente ali evidência de que testosterona não causa câncer de próstata e não piora o câncer de próstata. Muito pelo contrário, ele mostrou alguns artigos até que a testosterona diminui a agressividade do câncer. Então, um caso muito prático que ele usou, um caso clínico dele, de um paciente com 90 e poucos anos lá, que tinha metástase em metástase, câncer prostatático metastático, ele utilizou testosterona, mesmo nesse paciente, de comum acordo. Então, assim, deu a entender que testosterona e próstata é um mito e é bem seguro.
Olha só, que interessante, hein. Agora é importante também a mulher se conhecer, você estava mencionando há pouco sobre as mulheres quando entram na menopausa, né. E tem várias fases, né, que tem a parte do climatério, perimenopausa, a própria menopausa, mas as mulheres não sabem essa diferença. Como que a gente poderia definir essa diferença para que elas possam saber exatamente o momento de começar a se tratar? Bom, isso é difícil para as mulheres, é difícil também para os médicos, porque a gente vê, às vezes, quando o médico entra com o hormônio numa fase errada da perimenopausa, ele, às vezes, em vez de ajudar, ele acaba piorando os sintomas. Olha só, como é importante É. conhecer, né. Então, assim, isso é um feeling e tem que exatamente olhar para o sintoma. Então, por exemplo, a mulher ali 40 a mais, é o primeiro hormônio que cai é a testosterona. Ela não vai chegar com 42 anos com fogacho. É difícil, a não ser que a menopausa seja antecipada. Mas com 42 anos ela já começa a ter uma diminuição de energia, concentração, baixa libido, começa a ter uma indisposição, achar que fica mais difícil as coisas do cotidiano. Isso daí já pode ser um sinal, inclusive o humor altera, um sinal de baixa testosterona. Então, nesse caso, acho que a reposição de testosterona seria bem indicada. E já deixar a reposição de estrogênio para o final, quando ela começa a ter aqueles sintomas de fogacho. Ali, o Entendi. sintoma de fogacho, que é o mais importante, é o assim, mais conhecido, na verdade, ele sim é um sintoma de deficiência de estrogênio ou variação muito grande de estrogênio. Na verdade, as mulheres se preocupam muito com fogacho e acham que só existe isso. Mas realmente o fogacho ele é só uma pontinha do iceberg, porque são mais de 70 sintomas da menopausa. E muitas, muitas, muitas pessoas, inclusive médicos, desconhecem. Entendi. E eu também estava pensando sobre a importância de outras especialidades também entender de hormônio, né? Porque a gente entende que alguns defendem que só endócrino, É, só ginecologista é que deve se aprofundar nisso, mas às vezes o próprio profissional, quando recepciona, porque o paciente não sabe o que ele tem, é. ele só sabe das dores, às vezes não sabe qual especialidade buscar. Você não acha que de repente deveria fazer parte da grade na universidade o estudo de hormônio? Com certeza. Se você pegar assim uma classe médica no geral, 15% apenas entende dos efeitos e realmente os colaterais de hormônios. Então, é muito ruim isso, porque a gente vê hormônio todos os dias. A gente vai se Sim, deparar com pacientes que precisam de hormônio, tanto homem, mulher, jovem, adultos. E quando a gente pega ainda, por exemplo, hormônios para fins anabólicos, fins estéticos, aí que piorou. Aí ninguém, a classe médica inteira praticamente não sabe. entendi. E fiquei muito curioso, doutor, porque você, quando eu vi seu currículo, eu falei, uau, né? Ele é pediatra e está Hum. aqui no, num congresso que fala sobre hormônio, né? E há pouco tempo a gente percebeu que até a tizepatida está sendo indicado para criança. Então foge um pouco do nosso contexto aqui, mas eu gostaria de saber em que momento que é indicado para criança tizepatida. Então, agora a Anvisa liberou já de 10 aos 17 anos a tirzepatida. Só que é que, como eu falei, isso demorou muito tempo para chegar. Uns já praticavam, né? Inclusive Isso. eu tenho pacientes de 13 anos que perderam 30 quilos usando tirzepatida dentro das Olha medicações. só. A gente usava off-label. Off-label não é uma coisa ilegal, é apenas não está na bula. Sim, E a gente, baseado em evidência, já sabia que poderia. Só que, por uma questão burocrática, aí existe uma demora da liberação da Anvisa. Então, por isso que a informação antecipada ela consegue transformar a vida. Porque ali, entendi. baseado na ciência, a gente já estava utilizando e tendo bons resultados. E no caso, essa informação antecipada, de que meio é feito isso? Através de congressos, através de atualização com artigos recentes. Entendi. Então, por isso que é importante a gente sempre se atualizar em Sim, congressos tá para em poder ambientes que nem praticar. esse, né, buscando É, conhecimento, exatamente. network, né, e ver o que está sendo feito lá fora. Por exemplo, lá Isso. fora quanto tempo faz que eles já usam para crianças? Ah, não, lá fora também. Não, lá fora também era proibido. Ah, era proibido Aham, também? a partir de 10 anos também não podia, não. Mas antes Ah, se entendi. usava o Saxenda. O Saxenda, a liraglutida já podia ser utilizada a partir de 6 Entendi, anos, que entendi. era o que é liberado tanto pela FDA quanto pela Anvisa. Stefano, primeiramente quero agradecer você por se recepcionar, aceitar o nosso convite e também por ser um médico tão dedicado, vir de tão longe para buscar conhecimento. É um exemplo para toda a classe médica e para outros que às vezes se acomodam, infelizmente, toda profissão, né? Tem aqueles que se acomodam um pouco na questão de conhecimento, mas a gente vê que você é diferente, né? Você quer levar para o consultório novidades e nada mais do que levar novidades está no Congresso de Hormonologia aqui administrado pelo Dr. Luiz Paulo. Certinho, muito obrigado. Obrigado pelo Conficast.
por ter tido essa oportunidade. Legal. E hormonologia você tem feito com quem? Algum estudo? Você tem com quem que é o seu mentor? Eu estou na pós-graduação de hormonologia do Dr. Luiz Paulo, tô achando ótimo, Que trazendo excelente. muito conhecimento para mim. Você indica a formação dele? Total, tudo que ele tá colocando de congresso, pós, eu tô fazendo todos os cursos, tô Ó, adorando. então, ó, imagina que ele tá aqui, ó, e você falando com ele, agradece ele sobre. Fala com ele qual que é o seu sentimento. Dr. Luiz Paulo, muito obrigado por ter tido a oportunidade de conhecer você, de conhecer o seu trabalho. Confio muito no seu trabalho e estou me sentindo muito feliz fazendo parte de todos esses cursos, do congresso, da pós-graduação. E não tenho só expectativa, mas já tenho muito conhecimento adquirido através da sua mentoria e dos seus conhecimentos. Muito obrigado mais uma vez. E sem contar os seus eventos, né? É, e sem contar os eventos que estão aí, tô Com adorando. certeza, que ele é o compartilhamento de conhecimento, né? Imagina, É. trazer um americano aqui para, Pois é. como o Abram aqui, faz toda Não a é diferença, fácil. né? Aham. Doutor, muito obrigado. Obrigado. E assim a gente finalizou mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.